Sejam bem-vindas à primeira videoaula do Sec Size Atelier. E o meu objetivo é fazer com que você se habitue à forma como eu faço o meu crochê. A partir de agora eu quero compartilhar com você todo o material que eu utilizei para fazer essa carteira e também o passo a passo. Para isso nós vamos utilizar um fio de malha premium e eu escolhi fios Kiki. Então tá aqui, esse fio é maravilhoso, escolhi o fio de 23 milímetros. E vamos precisar também de uma agulha de crochê número 7, uma tesoura e uma agulha de tapeceiro para fazer os acabamentos. Então agora vamos dar início ao nosso trabalho. Primeira coisa é fazer as correntinhas. Então você vai fazer 20 correntinhas, você vai colocar o fio entre os dedos, segurando com o polegar e o indicador, vai passar a agulha por baixo, torcer o fio, puxar a laçada e pronto. Você fez o seu nó inicial, ajustou. E agora vamos começar as correntinhas. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. E você vai assim até o final e a gente volta já. Voltamos aqui na 18ª correntinha, vamos fazer a 19ª e a 20ª. E agora você vai fazer mais uma correntinha extra para iniciar a sua carreira de ponto baixo. Então você vai pegar a sua agulha, com muito cuidado vai entrar na segunda correntinha, puxar o fio, fazer uma laçada, você ficou com 2 alcinhas. E aí vai retirar as 2 alcinhas de uma vez só. Pronto, você fez o seu primeiro ponto baixo. E vai fazer pontos baixos em cada correntinha até o final. Sempre na alcinha de fora. Então, nós vamos fazer aqui o segundo ponto baixo, o terceiro, e o quarto ponto baixo, e assim até chegar lá no finalzinho. Quando chegar lá no final, eu volto aqui com vocês. Chegamos aqui no final, deixei aqui 2 pontos baixos, então vamos fazer aqui o 18º, o 19º e o último ponto baixo. Eu não trabalho no nó inicial, tá? Então, fizemos aqui o último ponto baixo. Vamos fazer uma ajustada aqui nos pontos, tá? Para que o fio vá se adequando. A gente precisa sempre estar fazendo isso. Vamos fazer agora uma correntinha e vamos virar o trabalho. Presta atenção como a gente vai virar esse trabalho, ok? Olha lá. Então, agora, toda vez que a gente virar o trabalho, vai ser dessa maneira. E agora, a gente vai continuar fazendo ponto baixo em cada correntinha da carreira anterior. Primeiro ponto baixo, a gente coloca a agulha, puxa o fio, faz uma laçada e tira as 2 alcinhas. Vamos ao segundo ponto baixo, da mesma forma. Terceiro ponto baixo, introduz a agulha, puxa o fio, laçada, tiro as 2 alcinhas e vamos assim caminhando até chegar ao final da carreira, sempre ajustando o seu trabalho. Chegamos aqui no final, vamos fazer o 18º ponto baixo, o 19º e finalmente o 20º ainda nesse buraquinho que você está vendo aqui, ó. Pegando as 2 alcinhas. Concluímos, fizemos uma correntinha e vamos virar o trabalho novamente para recomeçar. E sempre vamos virar o trabalho dessa maneira. Então, vamos lá. Ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Quando chegar no final dessa carreira,
nós vamos ver um macete que eu vou ensinar para vocês para que o trabalho mantenha-se sempre reto nas laterais. Então, chegamos aqui no final, vamos fazer o 18º ponto baixo, o 19º, e o 20º não será nesses buraquinhos aqui pegando as duas alcinhas, mas na alcinha de fora desse ponto, essa alcinha que se formou aqui na lateral. Você faz o seu último ponto baixo e agora ajusta o trabalho, faz a correntinha para subir, vira o seu trabalho e novamente vamos fazer ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. E vamos fazer essa quantidade de ponto baixo, vamos subindo essa carreira até completar 23 carreiras. E eu volto. Então, chegamos aqui, concluímos essa carreira. E não sei se vocês conseguem perceber, pelo desenho que está se formando, que nós temos aqui duas faixas, a primeira e a segunda. Cada faixa tem duas carreiras. Então, a primeira, segunda carreira, terceira e quarta. E agora você vai continuar o seu trabalho até chegar aonde nós queremos, né? São 23 carreiras. Volto já. Chegamos aqui ao final com 23 carreiras. Então, vocês veem aqui o nó inicial. Lembrando que a frente do trabalho, o nó inicial, fica para o lado esquerdo. E você vê nitidamente aqui as carreiras. Então, cada faixa são duas carreiras até o final. Primeira, e aqui tem mais duas. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 11ª, 13ª, 15ª, 17ª, 19ª, 21ª, 23ª. Então, aqui nós temos o corpo da nossa carteira. Nós vamos, então, iniciar uma nova forma de trabalhar. Você vai fazer aqui a corrente inicial para subir, virar o seu trabalho. Então, agora nós vamos começar a carreira diferenciada, toda em ponto baixíssimo, meio ponto alto. Então, o primeiro buraquinho, ponto baixíssimo, no segundo, meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto, até o final. Então, vamos começar aqui e terminar na cordinha, na alcinha de fora, com meio ponto alto. Começamos sempre com um ponto baixíssimo e terminamos com meio ponto alto todas as carreiras. Então, a gente coloca a agulha no buraquinho, puxa o fio, faz uma retirada da laçada que estava na agulha. Agora, uma laçada, coloco a agulha no espaço, puxo o fio, ficaram 3 alcinhas, tiro todas de uma vez só com uma laçada. Próximo ponto baixíssimo, introduzo a agulha, puxo o fio direto na alcinha que estava na agulha. Meio ponto alto, laçada, introduzo a agulha no espaço seguinte, puxo o fio e tiro as 3 alcinhas com uma laçada única. De novo, ponto baixíssimo até o final. Chegando aqui no final, já temos um ponto baixíssimo, vamos pular esse buraquinho e fazer o meio ponto alto na alcinha de fora. Então, a gente laça o fio, coloca a agulha na alcinha de fora, puxa o fio e tira as 3 alcinhas com uma única laçada. Vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho e a gente vê nitidamente o espaço onde nós vamos colocar o ponto baixíssimo, meio ponto alto. Ponto baixíssimo, meio ponto alto. Então, primeiro ponto baixíssimo. E em seguida, o meio ponto alto. É bem claro o espaço. Ponto baixíssimo, meio ponto alto. Ponto baixíssimo, meio ponto alto. E assim até terminar com meio ponto alto na alcinha de fora. Continuando aqui, a gente acabou com um ponto baixíssimo
E a gente começa a observar o desenho que surge, esse duplo espaço aí entre uma fita e outra que aparece, olha, onde você vai colocar os pontos. Então não tem como você se perder, né? Aqui nós vamos fazer o meio ponto alto. Ponto baixíssimo e vamos continuar. Fizemos um baixíssimo, agora vamos fazer um meio ponto alto. Baixíssimo, estamos quase acabando essa carreira, meio ponto alto. E eu voltei aqui justamente para falar para vocês como a gente vai finalizar cada carreira dessa, sempre começando com baixíssimo e terminando com meio ponto alto. Sendo que o meio ponto alto vai ser na alcinha de fora, olha lá. Então, agora você vai colocar a sua agulha na alcinha de fora, puxar a laçada e tirar as três alcinhas que ficaram na agulha. Pronto, agora você faz a corrente para subir, vira o seu trabalho. Esse aqui é o lado avesso. Você também vai observar que a gente continua do mesmo jeito. Ponto baixíssimo, meio ponto alto. Mesmo sendo no lado avesso, você já vê esse desenho. Esse é o lado direito da peça. Olha que lindo que fica esse trabalho, gente. Olha as fitinhas aparecendo aqui. Fica uma elevação, é bem interessante esse ponto. Então, a gente vai continuar aqui o trabalho, vai subir mais algumas carreiras e assim que a gente chegar lá, a gente volta aqui. Chegamos aqui, temos então 8 carreiras com esse ponto maravilhoso e a gente pode contar aqui, olha, primeira carreira, ela é elevada, a segunda fica mais por dentro, a terceira elevada novamente, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Então, aqui a gente encerrou a aba da nossa carteira e a gente vai arrematar esse fio. Olha só, você já tem a peça pronta aqui, então o que você vai fazer agora? A gente vai virar o lado avesso para cima para costurar as laterais. Olha como ela ficou bonita essa carteira, gente. E é bem simples esse processo. A gente vai mostrar aqui. Você vai colocar um fechinho também. Então, como é que você vai finalizar essa carteira? A gente vai ver já já esse processo de encerramento da carteira. Você vai costurar as laterais igualzinho dos dois lados. E respeitando aí o local onde você vai fazer a junção das duas partes, né? Então, agora nós vamos cortar o fio. Vamos fazer o arremate dessa ponta, para que o fio não se perca e comece a desfazer a bolsa. Depois a gente vai colocar essa ponta para dentro e esconder a ponta do lado avesso da carteira. Então, tá aqui, olha. Nossa carteira está pronta. Nós vamos partir agora para essa parte das laterais. Então, esse é o lado direito da peça, onde a corrente inicial, olha lá, a linha, fica para o lado esquerdo. Você também vê a frente do trabalho. Essa parte vai ficar para dentro nesse momento, porque a gente vai costurar a bolsa do lado avesso. Então, a gente vai virar ela para cima, exatamente onde começa aquela parte diferenciada de pontos. A gente vai fixar exatamente aí, vai fazer a junção dessas duas partes laterais, tá? Então, a gente vai arrematar esse fio aqui logo com a agulha de tapeceiro. A gente vai esconder essa ponta para poder começar a fazer a união da lateral. Então, você vai escondendo essa pontinha por dentro dos pontos, até esconder um bom pedaço.
sem pressa, com muito cuidado, para que fique um trabalho bem feito. Você esconde bastante esse fio. E quando encerrar, é só você tirar a agulha e cortar aqui essa ponta que sobrou. Pronto, você já fez o arremate justamente para o lado avesso. Esse é o lado avesso da nossa peça, lembrando mais uma vez. Então agora você estica a peça e vamos unir as laterais. Ajeita a sua peça antes, com todo cuidado, para poder começar a costura lateral. Por medida de segurança, eu gosto de pegar o fio e marcar dando 3 voltas na altura do local onde eu vou fazer a união. Vou aproveitar, vou cortar aqui o fio, então já tenho a medida que eu preciso e vou cortar um outro fio igual para fazer a outra lateral. Já sei a medida, então é só continuar o mesmo processo. E agora a gente vai colocar esse fio na agulha de tapeceiro e vai unir as duas laterais aí, tendo cuidado de colocar o início da peça justamente aonde temos ponto baixo com ponto baixo. Não vai colocar a agulha onde já tem o ponto diferenciado, tá? Então vamos unir com o ponto baixo. Deixa a parte diferenciada para a aba. Então você vai juntar as duas partes, fazer uma costura superficial aí. Começa introduzindo o fio e dando 2 nozinhos. Depois você vai esconder essa ponta que ficou aí do fio. Capricha nesse nó, que é para ela não abrir. E agora sim nós vamos costurar. Pode aproveitar inclusive para esconder esse fio que sobra aí durante esse processo da costura. Sempre você, quando juntar as duas partes, você vai ver que existem 2 abinhas salientes, uma de cada lado, e é justamente aí que você vai fazer a junção da lateral. Então você vai caminhar assim até o final. Vai escondendo esse fio. Lembrando que esse é o lado avesso da nossa peça. Vamos até o finalzinho. Ponto por ponto, não pule ponto nenhum, que é para ficar bem fechadinha, até os últimos 2 pontos aí. E agora você vai dar um nozinho aí no final, para que o fio não corra. Muita atenção nessa hora. E você depois vai esconder essa ponta que sobrou por dentro dos fios. Só passar a agulha pelas alcinhas até você esconder aí uma quantidade boa desse fio, para ficar com acabamento bem bonito na sua peça. E aí, quando você achar que já tem um bom pedaço desse fio escondido, você só vai finalizar e cortar esse pedaço que sobrou. Pronto, essa lateral já está pronta. Agora, olha que interessante, gente, eu vou virar ela do lado correto, lado direito, e o que a gente observa? Fica bem acabadinha. Opa, sobrou uma pontinha aqui que a gente vai esconder lá do outro lado. Olha, fica bem grossinha a lateral,
por causa do fio de malha, né? Então ela dá um certo espaço dentro dessa bolsa, fica bem bonitinha. E você já consegue ver a bolsa formada, olha que bonita. Depois você só vai colocar o fechinho nela. Então vamos fazer de novo o mesmo processo, virá-la novamente do avesso. Depois nós vamos esconder esse fiozinho aqui e vamos costurar a outra lateral, da mesma maneira que a gente fez essa. Então, a gente vai pegar o fio, a agulha de tapeceiro e vai fazer o mesmo processo que foi feito do outro lado. Voltamos já já. Já estou com as duas laterais aqui costuradas, bem certinha, já escondi os fios. E agora vamos esconder, fazer o acabamento desse fio da aba. Esse ainda é o lado avesso da bolsa. Então a gente tem que esconder isso na parte da aba que vai ficar para dentro. Ter todo o cuidado com esse acabamento. Então nós vamos fazer esse acabamento do outro lado, esse é o lado direito. Quando a gente virar a peça do lado direito, o avesso é esse. Então a gente vai esconder para esse lado aqui. Só você ir colocando a agulha por dentro das alcinhas. Não precisa ter pressa e nem ficar economizando aí espaço para você fazer esse acabamento. Vai colocando bastante fio para dentro para você ter bastante segurança. Até você perceber que já está bem escondido e também bem seguro para que não venha soltar, né? Coloca dentro de umas alcinhas mais apertadinhas. E aí, quando você tiver certeza que está tudo bem feitinho, você vai finalizar cortando essa pontinha. Pronto. Então, esse arremate já foi feito, agora a gente pode virar nossa peça do lado direito e proceder ao restante do acabamento dela. Mas olha, já está a bolsa, se você está me acompanhando aí, você já consegue ver claramente a sua carteira como ficou bonita. Esse ponto é muito bonito. Então vamos botar o fecho aqui, colocar aqui o tassel e vamos finalizar essa peça e voltamos já já. Para finalizar essa peça, colocar aqui o tassel e o fecho, nós vamos precisar do fecho imantado para costura. Você pode usar um ou dois desses, aí você que vai saber ali como você vai fazer o fechamento da sua carteira. E também nós vamos precisar de agulha e linha, vamos precisar de um enfeite, isso aí é opcional, um mosquetão pequeno, uma tesoura e uma agenda para fazer o tassel. E é claro que além disso vai precisar do fio para fazer o tassel, ok? Então tá aqui o material que você vai necessitar para fazer concluir essa peça, né? Essa carteira girassol. Então vamos agora fazer o nosso tassel. Você vai pegar o fio e vai enrolar numa estrutura. Eu escolhi uma agenda por conta do tamanho que eu quero que fique esse tassel. Então eu vou pegar o meu fio e vou enrolar aí. Quanto mais eu enrolo, mais grosso ele vai ficar, tá? Então a gente vai dar aqui a primeira volta, a segunda volta, terceira, quarta, quinta e a sexta volta. E agora a gente vai cortar esse fio, deixando aí uma sobrazinha, né? Então você já tem aí a estrutura do seu tassel. Agora você vai pegar mais um pedaço de fio
lembrando que deve ser proporcional ao tamanho do tassel. Você corta sempre um pouquinho a mais, porque vai dar um nó. Então eu corto sempre um pedacinho maior, lembrando como se ele fosse dar uma volta aí na agenda. A gente corta. Agora a gente vai pegar um mosquetãozinho pequeno e vai introduzir a ponta desse fio para que ele possa ficar por baixo desses fios que foram enrolados ali na agenda. Você iguala aqui as pontas e a gente vai passar uma parte desses fios por dentro do tassel. E agora a gente vai fazer um nozinho aí bem apertado. A gente dá 2 nozinhos para poder segurar esses fios. Já ajeita logo a pontinha para ficar tudo no mesmo tamanho. E agora a gente vai tirar essa estrutura da agenda para cortar as pontas, para soltar o tassel. Então a gente aproveita para ajeitar agora a nossa peça, deixar ela bem alinhadinha, que às vezes escapole um pouquinho, né? Fica uma parte maior que a outra. Então você ajeita bem antes de cortar para ficar bem certinho. Embora depois você tenha que aparar as pontas. Então você segura assim, pega a tesoura e vai cortar o fio para separar essa parte que ficou dobrada. Pronto, feito isso, seu tassel está praticamente pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai virar ele ao contrário, porque eu não quero que o nó fique para cima. Eu quero que apenas o mosquetão fique para cima ali. O nó vai ficar por dentro do tassel, escondido. Então a gente puxa bem aí a estrutura e pronto. Já estou com o mosquetãozinho preso aqui no tassel. E agora a gente vai pegar um outro fio, sem pensar em poupar fio aqui, a gente vai pegar um pedaço bem maior aí dobrado ao meio, porque a gente vai amarrar o tassel. Então a gente coloca aí quase que o dobro do tamanho nele já dobrado ao meio. Como se fossem 2 alças dele, né? Então você vai fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Como se fosse um lacinho, deixa uma ponta menor e uma ponta maior. Segura com o polegar bem apertadinho, deixa a ponta menor para cima e a maior você vai enrolar aí no seu tassel, mantendo sempre aquele fio menor bem esticadinho para cima. Você vai dar umas 3 ou 4 voltas para poder ficar bem preso. E agora, olha que interessante, aquela alcinha que você tinha ali inicial, você vai passar essa ponta maior por dentro da alça. Agora puxa a ponta menor que está lá em cima até esconder esse nó embaixo dessas voltas que você deu. Pronto, seu tassel está formado. E agora nós vamos pegar essa ponta que está sobrando aí e vamos esconder. Então, a gente vai primeiro pegar a agulha, enfiar lá no espaço, no meio do tassel, pegar esse fio e puxar ele para o lado de cá. E agora você vai pegar a agulha, passar por dentro do tassel e puxar esse fio para baixo, para ele ficar bem escondido e evitar que ele venha soltar. Então você pega aqui com aquele ganchinho da agulha, bota ele embaixo do ganchinho, puxa ele para baixo, segurando bem essa parte que você passou a volta para evitar que venha desfazer. Pronto, agora está pronto mesmo. A gente só vai acertar as pontas, cortar. Uma tesoura bem amolada, você vai cortar essas pontas para ficar ele todo da mesma altura. Pronto, agora está realmente pronto o meu tassel. Ajeito ele bem direitinho.
E eu vou colocar nele um enfeite. Isso é opcional, tá, gente? Vocês coloquem se quiserem, mas eu vou mostrar para vocês. Olha como fica bonito. É um plus, né, na sua peça. Você pode colocar esse enfeitinho aí no tassel que muitas clientes vão gostar. Então, como é que eu faço isso? Bom, eu pego um pedaço de fio, olha, eu meço como se fosse dar uma volta só, né, nesse tassel, e eu vou passar ele por dentro do meu enfeite, porque ele tem um ganchinho aqui que eu posso introduzir o fio através dele. Acerto as duas pontas. E agora eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro e vou passar primeiro uma ponta na última voltinha aí que eu dei do tassel, deixar ali na espera. Vou fazer a mesma coisa com a outra ponta. Então eu coloco o fio na agulha de tapeceiro, introduzo por baixo da última voltinha aí, né, que eu fiz no tassel. E agora eu vou passar as duas pontas, eu vou passar por baixo, por dentro dessa alcinha que se formou aí. E puxo para acertar o enfeite na altura em que eu quero que fique no tassel. Ajeita bem. E esse fio que sobrou, você vai enrolar em volta do tassel e vai dando um nozinho. Então, você passa ele para trás, faz um primeiro nó, passa para frente, faz um segundo nó. É bom que acabe enfeitando também o tassel. E volta com as duas pontas para trás e faz dois nós para concluir a fixação desse enfeite aí no tassel. O meu enfeite já está no tassel e agora eu tenho essas duas pontas do fio que eu preciso esconder. Então, vou pegar a agulha de tapeceiro e vou com todo cuidado pegar cada uma dessas pontas e passar para dentro do tassel para ficar bem lá no meio para esconder essas pontas menores. Então, vou fazer isso. Eu coloco a agulha primeiro para facilitar, porque a área é um pouco ajustada, né? Coloco o fio. Se quiser até cortar um fio maior, você pode, para você ter mais tranquilidade para fazer isso. Aí você puxa a agulha por dentro, é um pouco difícil mesmo de puxar, porque está bem ajustadinho, né? Foi amarrado. Você esconde essa ponta lá dentro. E agora você vai fazer a mesma coisa com a outra ponta. Passa por dentro da agulha de tapeceiro e esconde lá no meio do tassel. É um pouco duro para puxar, tem que ter bastante paciência, mas é assim mesmo. Pronto, aí você já puxou as pontinhas, ajeita, esconde ela lá dentro e você já tem o seu tassel com enfeite e tudo prontinho para colocar na sua carteira. Então, você vai ali, escolhe um pedaço de uma parte bem na lateral, pode pegar aí uma média de 2 fios para não repuxar. Na verdade é só um enfeite, né? Eu gosto de colocar sempre do meu lado esquerdo, para que a pessoa possa segurar a bolsa com a mão direita e o tassel fique para trás. E agora a gente vai colocar o fecho imantado. Tiro a proteção, que é para não arranhar o fecho,
E agora eu gosto de botar, eu chamo de macho e fêmea, né? A parte fêmea na bolsa e a parte macho na aba da bolsa. Então agora a gente vai medir o meio para saber aonde a gente vai colocar essa pecinha, né? Você vai contando aqui quantas alcinhas você tem, pega a metade, calcula também aonde a aba da bolsa vai ficar. Você pode também contar os pontos, né? Então vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é bem no meio, no 10º ponto que eu vou marcar com a minha agulha de tapeceiro, para que eu não venha me perder, e é aí que eu vou colocar a parte fêmea do meu fecho. Então, eu vejo também a altura correta, onde eu vou colocar as duas pecinhas, e vai ser exatamente aqui o local nesse vão aqui entre as duas áreas com essa fitinha, eu vou colocar a parte macho do fecho. Então é isso. A gente vai então agora colocar a parte fêmea nesse vãozinho entre duas carreiras aqui, acima da agulha. Você vai escolher na sua bolsa o local ideal. E agora a gente vai costurar, escondendo bem o nozinho, vai costurar esse fecho aí no local. Tem que ter bastante paciência, às vezes fica um pouquinho duro. Você pode dar umas 4 ou 5 voltinhas no mesmo lugar para ficar bem firme. Para você fixar bem e ficar com a certeza de que não vai ter problema do fecho soltar na hora que a sua cliente abrir a bolsa. Tem hora que fica bem difícil de costurar, às vezes a gente fura o dedo, mas é assim mesmo. Vai acertando. Quando você fizer todas as voltinhas, você vai passar essa agulha por dentro dos fios para passar para o outro lado e fazer a mesma coisa. Você vai fazer isso nas 4 pontas para evitar que fique toda hora tendo que arrematar e tendo vários pedacinhos de fio espalhados. Então você esconde bem a linha no meio dos fios e vai fazendo essa costura em volta de todo o seu botão, de todo o seu fecho imantado, nas 4 pontas que precisam ser costuradas. Quando você termina de fixar dois lados, já fica mais fácil, que o fecho não sai do lugar. Então já foi aqui o segundo lado, vamos fazer a mesma coisa nos outros. Eu volto já depois que eu costurar também na aba. Pronto, já estou com o fecho no lugar. Está aqui a nossa carteira girassol pronta, com fecho. Olha que linda que ela ficou, pode botar 2 se quiser. Ela não tem forro, mas você pode confeccionar forro para dar mais valor à sua peça. E você fecha a sua bolsinha e olha como ela ficou linda, gente. Esse ponto é maravilhoso, a bolsa é espaçosa, você tem aí esse tassel que dá todo um luxo na sua peça, com esse enfeite. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula.